Programa Zona Esportiva. Apoio cultural. Ubra. Seja o protagonista da sua própria história. Ótica Santos. Visivelmente a melhor. Mercado das Rações. Apoiador oficial da Superliga de Futsal em Santa Maria. Olá, estamos começando mais um programa Zona Esportiva, programa que vai ao ar de segunda a sexta na TV Santa Maria, canal 19 da NET, e você assiste simultâneo no YouTube. Final da tarde, nós postamos nas redes sociais e você a qualquer momento pode dar uma visualizada ali no Facebook, no Instagram, ver o convidado que esteve aqui, ou mesmo ver programas anteriores, dar uma olhada nos assuntos que foram aqui posicionados. Nossos apoiadores culturais são Ubra Santa Maria, seja o protagonista da sua própria história. Ótica Santos, visivelmente a melhor. Mercado das Rações, sempre o melhor para o seu melhor amigo. Na Bozano 330, Nelvio Basso 1357. E a nova loja agora na Presidente Vargas, em frente à Locomotiva. Pois é, a gente está novamente aqui com o Admar Pozobon, gentilmente veio aqui conversar com a gente, bater um papo, porque a gente tem que trocar uma ideia aí sobre o encerramento do semestre, previsões do próximo semestre, previsões futuras. Satisfação mais uma vez, Admar. Mais uma vez um privilégio estar aqui e bater esse papo contigo. Aqui não é o vereador Admar, aqui é o desportista Admar, então vamos deixar os protocolos de lado, né? Sem dúvida. Aqui nós vamos falar de desportista para desportista. Desportista para desportista, de boleiro para boleiro. No meu caso, né? Ex-boleiro. Faz muito tempo. Admar, me diz uma coisa. Vamos fazer aí, faz para nós uma análise desse primeiro semestre aí da FUVESP, você que está à frente da FUVESP. Pois bem, Tess, um privilégio, como eu disse, estar aqui, falar de um tema que a gente gosta, né? E graças a Deus, nesse próximo sábado aí começa já tudo de novo, né? A nossa análise do primeiro semestre muito positiva, né? Com algumas coisas que nos desagradou. Por exemplo, tivemos que eliminar 3 equipes da competição, né, por agressão ao árbitro. O regulamento prevê isso, né? Então esse foi o fato lamentável da competição, mas tirando esse fato que o regulamento previne a exclusão da competição, sendo uma delas na categoria 60 anos, a exclusão foi somente do primeiro semestre, porque foi na primeira fase, e as duas outras exclusões, uma no 45 e uma no 40, prevê para o próximo campeonato, que já foi na fase semifinal em diante, né? Então esse foi só o fato lamentável, mas o resto aí, uma competição que nos agradou muito, nos trouxe muitos ensinamentos. Nós que assumimos agora aí há cerca de 4, 5 meses, assumimos a direção, eu, o Mauro, o Adelar e os demais membros da FUVESP, nos trouxe alguns ensinamentos, coisas que precisamos melhorar muito aqui para o segundo semestre, né? Como eu disse, antes nós tínhamos um pelego que fazia tudo sozinho, do jeito que dava. Nós construímos uma equipe para fazer e queremos profissionalizar, né? Quando eu digo profissionalizar, não é profissionalizar o futebol, amador, veterano, é profissionalizar o comando, a direção, a estrutura profissional para tocar um campeonato de amador veterano. Então, tivemos muito mais alegrias do que tristezas. O fato triste foi a eliminação de 3 equipes, que a gente não quer isso. A gente não quer punir atletas, né? A gente quer que a competição... A gente pensa assim, né, Tess? Pô, nós somos veteranos, né? Por mais que 35 é guria ainda, mas ele está disputando a categoria de veterano. A gente quer que esse pessoal tenha o pensamento de veterano, que saia de casa para disputar futebol, que esqueçam agressões, que esqueçam xingamentos, né? Que isso não faz parte do futebol. Por isso as penas são mais severas, né? E agora
iniciamos agora no dia 12 de agosto aí segundo campeonato, o segundo semestre, com a volta da categoria 35 anos, e a gente vê o empenho dos diretores em provar que é uma categoria que tem condições de disputar um campeonato sem problemas, né? E eu vejo isso porque eu comecei no 35, em 1999, quando eu cheguei no veterano, eu fui treinador do América Gauchão lá no 35, fui vice-campeão, perdemos para as Dores aquele ano. No ano posterior eu fui para Figueira, para a Associação Figueira de Veteranos, e estou até hoje lá, né? Na categoria 35, uma categoria que era muito disputada e nunca teve problemas, né? Então é isso que a gente quer agora, com 8 categorias nesse segundo semestre disputando, começando na 35, 40, 45, 50, 55, 60, 65 e 70, né? Então, para a gente que está na organização aí, com nossos coordenadores, né? O gol de letra da associação da FUVESMA foi colocar os coordenadores nas categorias. Isso eu acho que é para ficar, viu, Tess? Independente de quem for a diretoria, né? Eu acho que essa é uma questão que engrandeceu mais a FUVESMA, que ninguém mais tira os coordenadores de categoria, né? E aí a gente tem que dar um braço a torcer. Isso aí é o Adelar Tâmara, né? Dele vivia dizendo que tinha que ter, a gente tinha um pouquinho de resistência, achava que não era legal, e no fim veio, ficou, e é o que está dando um up na nossa gestão aí, são os coordenadores de categoria. Pois é, isso aí já antecipou, né, um dos itens que eu ia te falar, porque na realidade, os coordenadores. Isso aí foi uma coisa que veio, deu certo, vai ficar, é a ideia de vocês de manter, né? E essa estruturação, até que ponto eles têm autonomia dentro do Total autonomia. Total, assim, ó, posso citar exemplos. Agora nós fizemos as súmulas, né, o Mano Figueira, que é o responsável por fazer as súmulas com as inscrições dos jogadores, e a gente passa para os coordenadores. Qualquer dúvida, qualquer coisa que não tiver de acordo, é o coordenador que fala direto com o clube naquela categoria. Nós temos o grupo de WhatsApp, onde eu, o Mauro e o Adelar estamos em todos os grupos, né, fizemos parte de todos os grupos, mas nós só damos uma ajuda para o coordenador. O coordenador toma a decisão, né, a questão de campo, de horário, de atleta está inscrito, não está inscrito, tudo o coordenador faz, e a gente está ali para dar só um suporte técnico, né? Quando surge uma dúvida maior do que aquele assunto ali, alguém da direção entra, mas o coordenador, dentro da sua categoria, ele tem total liberdade para assumir, né? Perfeito. Bom, findo agora nesse primeiro semestre, primeira competição, vem aí novamente, qual é o nome da competição do segundo semestre? Copa FUVESMA Consultora Jobim. Continuamos o mesmo patrocínio aí, né? Uma coisa que está se discutindo muito dentro da nossa diretoria é a decisão de terceiro e quarto lugar, né, Tess? O patrocinador investiu, comprou premiação para o terceiro lugar, né, e gostaria de ver essa decisão acontecendo. Mas parece que os times, as equipes não compraram essa ideia ainda. Eles se desmotivam, né? Então nós, neste campeonato, nós ainda vamos obrigar a ter decisão de terceiro e quarto, porque está comprada a premiação, e seria uma irresponsabilidade nossa não fazer acontecer, desmerecendo o empenho, né, da consultora Jobim. Então vai ter. Agora sim, nós temos que repensar para as próximas competições aí, se vale a pena ter a decisão de terceiro e quarto. Eu, no meu ver, Ademar Pozobon, eu sou favorável, né? Sim. Porque se cria uma cultura na nossa cabeça, se não for campeão, os outros não valem. Tendo uma premiação para terceiro lugar, quantas equipes ficaram para trás? Vamos botar nas categorias que tem aí 12 equipes, né? Claro. Ficou em terceiro, ficou
9 equipes para trás, né? Então essa mentalidade aí talvez que nós tenhamos que mudar dos nossos dirigentes e dos nossos atletas. Eu sou favorável de ter a disputa do 3º e 4º lugar. Deixa eu só te dar uma opinião, assim, uma ideia que eu tive, uma opinião, eu senti isso aí, a falta de motivação do 3º e 4º, porque aí o pessoal, estão jogando a preliminar, está todo mundo na expectativa da final, que é depois. Ademar, e outro detalhe que eu também senti, juntando as duas coisas, eu vou te colocar uma sugestão. Aí depois ver o que vocês acham. Eu vi muita gente reclamando, por exemplo, que tinha gente que queria ver a final dos 70, que foi uma nova, e mas ao mesmo tempo no outro campo tinha a final dos 50, outro tinha a final dos 45. Quem sabe assim, num final de semana, tu botar só finais, 2 finais em cada campo, digamos assim. E no outro final de semana, só 3º e 4º. Valorizando mais o 3º e 4º, sendo jogo de fundo, coisa e tal. Será que isso aí não motivaria mais o pessoal? Nós teríamos que fazer um estudo, viu, Tess? Porque nessa primeira fase, nesse primeiro semestre aí, nós conseguimos agregar ainda alguns finais de semana com uma final só. Sim. Até para nós da coordenação valorizar. Mas, claro, o patrocinador está junto. O patrocinador está. Mas como nós tivemos alguns finais de semana chuvosos, deu atraso, né? Atrasou nossas datas e nós tivemos que eu acho que foi só um final de semana até que tivemos que ter 3 decisões de categorias diferentes, 3 ou 2, agora de cabeça que eu não me recordo, mas as outras a gente conseguiu fazer elas acontecer uma por sábado. No segundo semestre não tem como fazer, não tem, porque nós temos com as datas apertadíssimas, né? Nós temos aí, vamos iniciar o campeonato dia 12 de agosto e temos que terminar dia 16 de dezembro, que é um final de semana antes do Natal. Vamos ter que usar os 2 feriados nacionais que caem numa quarta-feira, vai ser utilizado essas datas. Mas essa sugestão que tu deu aí, de repente, ela é valiosa de nós colocarmos no mesmo campo, na mesma tarde, 2 finais de categorias diferentes. Eu vou levar essa ideia. Na segunda-feira nós temos a principalmente se botar os mais jovens com os mais velhos, coisa assim, para o pessoal que vai assistir 45, assistir os 70, o pessoal que vai assistir os 50, assistir os 65, para valorizar todos, né? Eu acho que a valorização do veterano já está tendo. Eu vou... tirando a dos 70, que a gente esperava que tivesse mais gente por ser o primeiro ano, mas era um dia muito frio mesmo, e assim mesmo deu gente. Mas na decisão do 45 e do 45, do 50 e do 40, os estádios estavam lotados. Sim. 45 na Juventude, eu acho que nunca tinha visto tanta gente lá naquele estádio. No 50 no Imembuí e o 40 na Vila Figueira. Assim, parecia jogo de primeira divisão, assim, estádio lotado, né? As copas, veneno, tudo e mais um pouco. Então a gente acha, ou melhor, não achamos, temos certeza que voltou a ser valorizado o campeonato de veterano, que voltou a ter atração, e como eu te disse, nós conseguimos conciliar em algumas datas, né, de fazer uma final por final de semana. Já tem uma sugestão agora, se eu não me engano, o Everaldo do Juventus, que é um dos coordenadores da categoria 50, ele deu eu acredito que seja ele, não quero ser injusto com ninguém, mas acredito que foi ele que deu uma sugestão de que, um exemplo, na final da categoria de 50 anos, que a categoria respeite e não marque amistosos, que a categoria de 50 vai lá prestigiar a final de 50. Então é mais ou menos isso. E é dessa forma aí que a gente vai pegando uma sugestão daqui. Essa tua sugestão foi boa, vou levar para a nossa direção, vamos debater, porque é outra coisa que resgatamos, né, Tessas? É a reunião da diretoria, não a reunião dos clubes, como acontecia antes,
que se lia a súmula lá na frente de todo mundo, os caras xingavam o juiz. E dava, no fim não virava, não era uma reunião. Não, a nossa reunião é uma reunião de trabalho, né? Sim. Nós temos toda segunda-feira lá na FEM, cedido pelo presidente da FEM lá, o Inácio, né, o Paulo Inácio, que é diretor do Medianet, nos cedeu lá. Então, enquanto nós não temos o nosso local, a nossa sede, nós estamos fazendo essa reunião lá, uma reunião produtiva de trabalho, onde vão as sugestões. E tudo em ata, né, Tess? É importantíssimo, assim, se alguém perguntar algo que nós tratamos no primeiro dia que assumimos, nós temos a ata. O Edson, lá da Ativa, né, que é o diretor do Medianeira há 60 anos, é o nosso secretário lá, e ele faz uma ata colocando vírgula em cima de vírgula, né, para que a gente possa, depois, quando alguém vir nos substituir, nós passar o que foi feito, as coisas boas que aconteceram na nossa gestão. Perfeito. Bom, agora então vem segundo semestre, a competição então se mantém o mesmo nome, aumenta o número de equipes, pelo que eu vi, né? Aumentou. Nós aumentamos aí 8 equipes na categoria 35, que não tinha. Eu não vou saber te dizer quantas equipes novas, mas nós tínhamos 61 no primeiro semestre e vão ser 72 equipes agora no segundo semestre. Ajustamos os campos, vamos ter participação de uma equipe de Itaara. E pela falta de campo que tem na cidade, nós vamos acabar utilizando... Apesar que está ali 12 quilômetros. Eu acho que dá um pouquinho mais, viu, Tess? Porque é lá perto de Philips. É mais adiante. É mais adiante um pouco, mas a coordenação do 40 foi lá, fiscalizou o campo, é um campo que tem total estrutura. E muito bacana do União Itaara, que é o nome do time que vai participar, ele colocou como... de praxe, os outros campos, colocou à disposição da coordenação da FUVESM, que quando eles não tiverem jogo lá, nós podemos colocar outras categorias eles lá vão dar estrutura para essa categoria. Mais uma opção, né? É mais uma opção de campo. Nós temos alguns campos do Exército, a qual nós vamos fazer um ofício, né, agora para não que seja eles permanentes para uso, mas eventualmente numa emergência, até porque os campos do Exército são úteis, mas ao mesmo tempo eles nos tiram um pouquinho da torcida, né? Pode entrar só o acesso os atletas inscritos na ficha, mais 5 dirigentes. Mas nos quebra muito galho, né? Na eventualidade para não perder datas, né? Isso. Temos outras alternativas aí que vamos estar conversando aí com o pessoal de Arroio Grande lá, né? O Silvio Figueira tem uma relação boa lá, é o César, se não me engano, que é o filho da Anitta lá, que é o coordenador do campo lá de Arroio Grande. Vamos tentar para ter mais uma opção, né? Para quando nós porque precisarmos... pode um fim de semana com muita chuva, de repente 2, 3 campos não dão condições, outros dão, tu desloca para um campo desse. Nós já temos uma vasta experiência nisso e agora mais uma novidade, Tess, criamos uma comissão de campos, né? Antes nós tínhamos o Pelego fazia e continuou fazendo para a gente, né? Quando nós nos elegemos, pedimos para ele continuar mesmo não estando na diretoria. No decorrer do tempo, para tirar esse peso do Pelego, até porque ele largou por causa de uma questão de saúde, né? Aí nomeamos o Adelar Tâmara para fazer a coordenação dos campos e agora, né, tivemos uma ideia de montar uma comissão. Agora são seis membros da comissão e mais eu e o Mauro que fizemos parte, mas dão uma definição total. Só dando apoio para essa comissão. Então nós já sabemos qual é os campos que tem problema quando chove, a gente tem. Então a gente não quer transferir toda a rodada por causa de um mas tu pode fazer aproveitamento de um campo desses aí. É o plano B que a gente chama, né? Tem que ter o plano B. Isso é uma excelente ideia, porque aí no fim tu não precisa transferir toda a rodada por causa de um ou dois campos. Exatamente. Perfeito, perfeito. Bom, agora, segundo semestre, tem eleição, né? Em novembro nós temos que chamar uma nova eleição. Tem eleição.
E se o Admar for convidado, vai ser presidente. Já tem uma conversa aí, Tess. Eu já tem gente me pedindo aí para mim assumir. O Mauro... Eu ouvi essa conversa, por isso que eu estou te perguntando. O Mauro já foi taxativo que ele ia fazer um mandato só e não é não querer, ele não tem tempo, porque mesmo ele se aposentou profissionalmente da polícia, né? Ele era policial civil, mas ele tem ainda... Tem outra atividade. Tem outras atividades. Me falou uma vez que tinha outra atividade. E ele diz que está... E toma muito tempo, né, Tess? Mesmo a gente tendo uma equipe grande. Então, e eu no início lá tinha comentado, né, que eu ajudei muito a FUVESM por fora, sem ter um cargo eletivo. E no fim eu entrei, gostei, peguei gosto pela coisa e sempre eu digo, né, Tess, eu já participo na eleição partidária, né, quando concorro a vereador, recentemente concorri a deputado, e daí a gente tem a disputa que é normal ter. Agora, quando é uma associação para o bem de todos, eu prefiro que seja uma unanimidade, que não tenha uma disputa. Não que eu ache ruim uma disputa, mas se é para... O nosso intuito lá é o bem coletivo. Sim. Não estou lá para defender a minha equipe, né? Eu estou lá para defender a coletividade, o bem do futebol. Mas eu acho, Admar, que o trabalho que vocês estão desenvolvendo, o nome que for indicado por essa comissão, deverá ser aceita pelos clubes. Eu pelo menos não ouço ninguém falar nada em contrário. Assim, a gente recebe, principalmente daqueles jogadores. Eu, por exemplo, critiquei esses dias, mas crítica, eu acho o seguinte: crítica tu faz para a pessoa ver se corrige ou não corrige. Para crescer. Não, se não se acha que... Os inteligentes aprendem com seus erros, os burros nem os seus. A crítica não é para fazer inimizade ou para achar que está tudo errado. Eu falei um dia sobre campo aberto, mas isso aí de ter críticas, eu acho que isso é normal. Nós tivemos uma crítica em relação a um campo aberto na semifinal dos 40, mas não tinha campo, fizemos ginástica e chamamos as duas diretorias, chamamos a coordenação, os dois times, não tem problema, vamos lá. E acabou dando um transtorno lá, mas, né? Então, se tu fores convidado, aceita. Vamos dizer que hoje o meu pensamento é esse. Perfeito, né? Se tudo der certo, a gente dá seguimento a esse trabalho que a gente está fazendo. Beleza. Outra pergunta que eu queria te fazer, eu vi um comentário que a FUVESM está com a intenção de fazer um canal próprio para fazer divulgação da FUVESM. Desses não se bateu o martelo nisso, né? São sugestões, claro. Né? O pessoal até surgiu isso depois que a gente fez, né? A gente criou o podcast do Ademar Pozobon, né? E eu estreamos lá com o Mauro e com o Adelar Tâmara, falando de AFUVESM. A partir disso aí que surgiu as ideias, né? De repente de ter um canal. Mas eu acredito que não seja ainda para esse semestre, e é coisas para pensar para um futuro. Hein? Perfeito. Não, eu pergunto porque são assuntos que surgiram e me perguntaram, eu estou perguntando, é bom para esclarecer o pessoal ficar sabendo o que vem pela frente. Né? E a gente tem que aproveitar a audiência que tu tem perante a nossa sociedade, perante os nossos veteranos, e levar esse tipo de informação aí, né, Tess? Perfeito. O que o vereador Admar agora vamos falar do vereador, que tem tanto apoiado o esporte e tem de projetos para o segundo semestre aí, Admar, independente de veterano? Tesses, nós estamos aí já num pré-pleito eleitoral, né? Nós estamos num ano que antecede o pleito eleitoral e nós estamos nos preparando, né, para concorrer à reeleição. Eu estou no meu 4º mandato e tem algumas bandeiras que a gente leva no coração, né, que não são bandeiras chamadas bandeiras eleitorais, é que o Ademar Pozobon, como cidadão, tem algumas coisas que adora fazer. O esporte, mesmo eu não praticando o esporte, eu sou
admirador do esporte, e de todos os esportes. E eu, como homem público, podendo ajudar o esporte, ela é uma das bandeiras do nosso mandato. Nunca escondi de ninguém a inspiração que o Henrique me dá, né? O Henrique, por ser autista, por ser uma pessoa abençoada por Deus, Deus me disse que eu tinha que ter um anjo do meu lado e me mandou o Henrique. E ele é a inspiração do meu trabalho, trabalhar pelas pessoas com deficiência. E a gente sabe que o Henrique, graças a Deus, nunca dependeu do setor público, mas quando bate na nossa porta lá os pais pedindo, implorando, né, por um atendimento, pedindo por um neuropediatra pelo SUS, por uma fono, daí a gente vê que precisa trabalhar muito por essa causa, e daí foi quando eu criei a Frente Parlamentar em Defesa da Pessoa com Deficiência. Entra ano e sai ano, o pessoal me conduz à presidência, né, porque é um trabalho que a gente faz, político, mas é um trabalho que a gente faz com o coração, né? Defendo o tradicionalismo, o meu país é o Rio Grande do Sul, né? Eu me emociono no hino nacional, mas quando toca o hino rio-grandense, ele entra dentro do coração da gente. Então é dessa forma que a gente se prepara aí, defendendo essas maneiras, né? A saúde, né? Sou presidente esse ano, mais uma vez, pela terceira vez, fui conduzido à presidência da Comissão de Saúde, né? Uma área que a gente consegue investir bastante nas nossas emendas parlamentares, assim como no esporte, né? Mando muito dinheiro também na emenda parlamentar para a PAI, que faz um trabalho fantástico com as nossas crianças especiais lá, né? Eu quero mandar um abraço para o grande amigo meu lá, que hoje é o presidente, né? Meu ex-colega vereador César Guem, ele que tem ao seu lado lá o Robson Suaita, que foi presidente, a Márcia Stefanello, faz um trabalho fantástico, né? E esse ano vamos preparar junto com a PAI, aí, vamos ajudar a Frente Parlamentar a mais uma balada inclusiva, que é onde leva nossos filhos, né, os especiais, não só de Santa Maria, mas de Santa Maria e região, para uma balada inclusiva onde só não tem o álcool, né? Tem a música, tem tudo gratuito, tudo 0800, né? A gente já fez na MUN, já fizemos no Florata lá, e se apresentam os músicos locais aqui, tudo sem cobrar nada, né? E a gente já está começando a fazer o trabalho, porque está no calendário oficial do município. A gente, como parlamentar, junto com a vereadora dele, na época, fizemos o projeto de lei e o prefeito Jorge Pozobon sancionou. Então é dessa maneira que a gente vai abraçando as causas que, como homem público, a gente consegue ajudar mais, que nos satisfaz a nossa alma, o nosso coração fica radiante com essas bandeiras que a gente carrega aí, Tess. Admar, alguma coisa que a gente esqueceu aí, Admar? Esquecemos que precisamos mais tempo sempre para falar, mas sempre que tu precisar para nós atualizar, aí nós estamos, como eu disse, iniciando agora o nosso calendário nesse próximo sábado, e durante o campeonato, aí, quando nos convidar, vamos estar aqui para estar esclarecendo, trazendo notícias, daí vamos trazer números também, né? É importante nós divulgar os nossos goleadores, goleiros menos vazados, a equipe mais disciplinada, a gente vai trazer tudo aí escrito para estar informando o nosso telespectador aí, Tess. Legal, sucesso agora no segundo semestre, né? Estamos sempre à disposição, Edmar. E nós contando contigo e com todos aqueles radialistas, toda a imprensa que já nos deu um suporte aí no primeiro semestre, Tess. A gente espera contar novamente com vocês. Uma das cobranças que eu faço, porque eu faço a interlocução com a imprensa, que até às 18h30 de todos os sábados eu tenho que estar com todos os resultados para passar para vocês poderem divulgar nos canais de comunicação de vocês. Então eu peço aí aos nossos dirigentes, nossos coordenadores que estão nos assistindo aí, cobrem das equipes, termina o jogo, é tão fácil, antes de tomar sua cervejinha, antes de ir no banheiro, antes de tirar o fardamento, é só copiar e colar ali, tá no grupo do WhatsApp,
e nós vamos estar passando aí para a nossa empresa fazer essa divulgação. Testes, muito obrigado mais uma vez, sempre à disposição. Eu agradeço pela tua presença aí e a tua agenda, conseguir um espaço para a gente aí. Nós estamos indo embora, deixando um abraço a todos, amanhã estamos de volta no nosso Zona Esportiva. Programa Zona Esportiva. Apoio Cultural. Ubra. Seja o protagonista da sua própria história. Ótica Santos. Visivelmente a melhor. Mercado das Rações. Apoiador oficial da Superliga de Futsal em Santa Maria.